Olá pessoal, como é que vocês estão? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Flávia Regina, eu sou psicóloga, trabalho na Faculdade de Floriano, FAESF, tanto na função de professora quanto na função de psicóloga. E hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês, enquanto coordenadora do Núcleo de Atendimento Psicossocial, que é um núcleo que existe na faculdade, né, e que tem como finalidade dar um suporte emocional para os alunos que estão em processo de formação. Estamos vivenciando, pessoal, um momento muito difícil, né? Essa pandemia que está acontecendo, ela tem mexido muito, né, com a vida das pessoas, né, com as relações que as pessoas estabelecem. É um contexto no qual uma ansiedade ela pode acontecer de uma forma para além daquilo que normalmente a gente consideraria tolerável, né? Não só ansiedade, mas também é muito comum a gente se questionar sobre algumas coisas, sobre o porquê que tudo isso está acontecendo, né? Sobre as medidas de isolamento que elas precisam acontecer e que elas precisam ser observadas, né? Tudo isso nos leva a sentimentos, a desenvolver sentimentos, reações, emoções, enfim, muito confusas. E aí eu estou aqui hoje na intenção de conversar com vocês um pouco sobre uma dessas reações que são muito comuns da gente observar. Não só agora, em período de pandemia, mas independente disso, né, em contextos mais gerais, é muito comum a gente ouvir, né, de pacientes, no relato de pacientes, a respeito disso. E eu estou me referindo à ansiedade, né? Então, a gente tem dado continuidade aos atendimentos de algumas pessoas, né, que estavam em atendimento já antes desse problema que a gente está ultrapassando. Atendimentos que não são presenciais, que a gente precisa respeitar as orientações que são feitas, né, pela OMS, mas são atendimentos remotos, né, através de algumas plataformas ou alguns aplicativos. E nesses atendimentos a gente tem escutado muito o relato, né, a fala dos pacientes, né, que os níveis de ansiedade estão para além daquilo que antes eles tinham naturalmente em algumas situações. E aí isso nos leva a pensar, pessoal, sobre essa questão da ansiedade, né? Primeiro a gente precisa pensar que a ansiedade é uma resposta natural de qualquer ser humano. Todos nós, em algum momento, para mais ou para menos, vamos desenvolver uma reação de ansiedade. Dentro desse contexto que a gente está vivenciando agora, essa ansiedade, ela seria o quê? Ela seria uma expressão de um medo, né? A expressão de uma incerteza, das dúvidas todas que a gente tem a respeito do que está acontecendo, de como isso vai cessar, de até onde isso tudo vai. O medo das perdas que podem acontecer, o medo da contaminação em si, o medo da morte, né? Então são medos que, se a gente for observar, eles também são muito comuns das pessoas terem, né? Mas não é por esses medos serem comuns que a gente vai ter que conviver com eles o tempo inteiro. Até porque se eles estão presentes o tempo inteiro na nossa vida, isso vai nos levar aí a situações muito desagradáveis, né? E a ansiedade, quando ela está acima de um limite tolerável, né, ela provoca realmente reações muito desagradáveis, né, reações autonômicas aí que vão desde o tremor, a angústia, a aceleração do ritmo cardíaco, né, enfim, uma série de reações que nos colocam o tempo inteiro em estado de alerta. E as pessoas não suportam estar o tempo inteiro em estado de alerta, né, então é preciso organizar isso melhor. Também no contexto que a gente está vivendo, de que maneira que isso poderia ser reorganizado? Eu não tenho como falar nisso sem falar da abordagem com a qual eu trabalho. Eu trabalho com a abordagem chamada de TCC, né, que é a Terapia Cognitivo Comportamental. A gente parte da ideia de que tudo aquilo que a gente sente está relacionado à nossa maneira de pensar. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisaria ter atenção é
o que eu estou pensando a respeito de tudo isso. O que eu estou pensando, o que eu estou tendo como certeza de que irá acontecer comigo, com as pessoas, com o mundo, enfim, nesse momento que a gente está vivenciando. Não é incomum a gente observar aquilo que eu falei lá atrás. O medo de morrer, o medo de ser contaminado, de perder um familiar, enfim, todos esses medos. Como é que a gente poderia reorganizar tudo isso? Como é que a gente poderia repensar sobre isso? Através, por exemplo, de observar o que a mídia vem trazendo de esperança. Porque há esperança. Em meio a todo esse caos existe a esperança. A esperança, por exemplo, da cura. Existem pesquisas sendo feitas utilizando o plasma que podem ser uma esperança de cura para as pessoas que já estão acometidas pelo vírus, né, pela doença. Então, há uma esperança aí nesse meio, né? Para além disso, existem pessoas que têm sido curadas a partir de tratamentos que já são feitos para os próprios sintomas que a síndrome já traz, né? Que a síndrome viral já traz. E aí é preciso a gente pensar sobre isso. Existem pesquisas que buscam vacinas, que buscam tratamentos. Existem pessoas que já foram curadas dos sintomas que a síndrome trouxe. Então, há algo de positivo também acontecendo. E uma outra coisa importante de se pensar, pessoal, é que é transitório. A gente não pode acreditar que isso vai durar a nossa vida toda, porque não vai. É uma pandemia, infelizmente, vai levar algum tempo, algumas perdas vão acontecer, mas é transitório. Porque se a gente não pensar dessa forma, a gente vai acabar se conduzindo muito por uma série de crenças negativas e que não nos levam a nada, a não ser ao desespero, à descrença e, naturalmente, ao adoecimento psíquico, e não só psíquico, como também ao adoecimento orgânico, né? E tudo que a gente não precisa agora é nem de uma coisa nem de outra. A gente não precisa adoecer psiquicamente para que não nos tornemos vulneráveis e mais fáceis de sermos acometidos aí por qualquer uma outra coisa. Isso é importante. Então, alterar essas nossas cognições está relacionado a isso. A gente pensar que existem várias possibilidades de tratamento e de cura e que logo, né, o homem ele vai conseguir, o homem, o ser humano em si, ele vai conseguir encontrar um meio de a gente voltar a ter um pouco mais de tranquilidade. Mas a gente precisa também pensar a respeito, pessoal, do que eu tenho feito no sentido de me melhorar, de reduzir esses sintomas de ansiedade. Eu penso que esse é um momento que a gente poderia aproveitar, por exemplo, para utilizar o tempo que a gente tem para finalizar projetos, né? Existem projetos na vida da gente que a gente inicia e que por algum motivo eles vão ficando aí para trás. De repente, se a gente utilizasse um pouco desse tempo que a gente está tendo agora, por conta do distanciamento social que a gente obrigatoriamente tem feito, né? Se a gente utilizar esse tempo para organizar isso, organizar projetos que a gente tinha, iniciar projetos que a gente gostaria que a nossa rotina não nos permitia, finalizar leituras que a gente já iniciou, né? Isso é muito importante porque vai nos atualizando de muitas coisas, né? Tirar o foco de tanta notícia repetitiva que muitas vezes a mídia traz, né? O dia inteiro, notícias. A gente precisa escolher um momento. Não dá pra gente estar o tempo inteiro ouvindo notícias ruins e se deixando conduzir por elas. Escolher um momento só para ver algum noticiário, ver algum documentário, alguma notícia que seja realmente importante, que seja uma fonte segura de informação. Porque senão a gente acaba se deixando levar por uma série de coisas que não vão nos somar em nada e não vão ajudar a gente a ficar bem, né? Então a gente precisa pensar em alguns projetos como esse. A gente pode também, é uma dica, né? Que é uma coisa que inclusive eu tenho feito, preparar playlists de músicas que você gosta, ouvir essas músicas, porque a música ela nos ajuda também a melhorar, a relaxar, né? Nos ajuda a meditar também a respeito, meditar e pensar a respeito daquilo que tem acontecido de uma forma mais leve. Treinar a nossa respiração, né? A gente às vezes fica muito ansioso por conta dessa aceleração na nossa maneira de falar, na nossa maneira de nos portar, de nos conduzir. E à medida que a gente vai treinando um pouco mais a nossa respiração, a gente consegue um equilíbrio, né, cerebral e um equilíbrio natural no nosso organismo também, né? E psiquicamente a gente consegue também estar um pouco melhor. Existem outros pontos que são importantes de serem discutidos, pessoal, como por exemplo a questão do isolamento social. O que esse isolamento social ele pode provocar? A sensação de solidão. De que maneira eu posso
lidar com a solidão que esse isolamento social tem promovido, né? Sobre isso, a gente pode marcar um outro momento, né? E a gente pode conversar a respeito disso, que é o que eu pretendo fazer. Ainda essa semana, a gente amanhã já recomeça com as atividades acadêmicas, né? Também aulas remotas, a partir da plataforma que a faculdade adquiriu. E ainda essa semana a gente volta aqui novamente com um outro vídeo a respeito desses 2 pontos que eu falei para vocês agora. A questão do isolamento social, a importância e a necessidade dele, e também a questão de como lidar com esse isolamento, de que maneira olhar para esse isolamento, de que maneira olhar para isso, para essa solidão que o isolamento proporciona, sem necessariamente ver de uma forma negativa, né? Então era isso. Por hoje é isso. Obrigada. Então, a gente se vê num outro momento, ok?